Estamos iniciando no dia de hoje mais um Rider Safety Condução de Excelência. Eu quero agradecer ao meu amigo, meu vizinho Norival Machado, Vavá, que participou do nosso último programa. Agradeço também a Adotesc e Idetran, que são os nossos patrocinadores e mantêm esse programa no ar. E no programa de hoje nós teremos a entrevista com o Juliano, com o Luiz e com o Carlos, do AMM Motoclube. Agora nós vamos para o break comercial e logo em seguida retornamos com os nossos entrevistados de hoje. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. E os entrevistados de hoje são o Juliano, o Luiz e o Carlos, que pertencem ao AMM Motoclube. E eles vão contar um pouquinho da história deles, vão contar um pouquinho a respeito da história do Motoclube. E no último bloco do programa nós vamos ver 2 vídeos institucionais produzidos pelo AMM. Eu quero fazer a minha primeira pergunta para o Juliano. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui. É uma honra para mim tê-los aqui como motociclistas, como irmão em Cristo também, para que a gente fale um pouquinho do motociclismo e da história do AMM. O primeiro encontro que eu tive foi com o Juliano, não me recordo o ano, mas foi através de uma palestra que fui dar para vocês. Eu acho que vocês estavam começando e engatinhando ali. Conta um pouquinho a respeito disso, dessa experiência e como é que foi esse nosso primeiro contato aí. Vamos lá, valeu, Rec, obrigado pelo convite aí. E em nome do nosso presidente, Ivônio Machado, nós agradecemos a oportunidade que o senhor está prestando aqui para a gente. Bom, a primeira vez que a gente se encontrou foi em 2014, e nós estávamos iniciando aí o AMM em Florianópolis, e foi através de um contato de um amigo em comum que a gente teve a oportunidade de receber as instruções aí, o conhecimento que você pôde nos passar, que foi de grande valia, e isso foi repassando para as outras sedes que foram iniciadas também. Que legal, fico feliz por isso, né? E ter contribuído com a segurança do trânsito e a segurança de vocês, né? Exatamente, principal de todos nós, que tinha alguns ali ainda que se familiarizando ainda no motociclismo, alguns iniciantes, e aí puderam com mais segurança conduzir as motos e só vento no rosto e alegria. Tá certo. Luiz, você parece ser o mais experiente do grupo. A tua história no motociclismo é mais longa do que a deles ou você começou um pouquinho mais tarde? Não, na verdade, na verdade eu estou há menos tempo no AMM, né? Aham. E também foi uma grande alegria, né, poder estar participando do grupo, né? Foi um ministério que eu me apaixonei muito, né, por esse ministério, e devido a gente poder se envolver com as outras pessoas, com os outros motoclubes, né, e de uma forma geral assim também levar um pouco da mensagem, né, da palavra de Deus, e literaturas que sejam coisas boas, né, para a família, trazendo esperança, como o próprio livro que a gente distribuiu fala, né, que o mundo às vezes carece um pouco de esperança, né,
E então para mim foi uma grande honra participar do AMM. Eu acho que eu sou o mais novo aqui do grupo, né, na verdade. Mas no motociclismo, a tua história é mais longa ou não do que a deles? Olha, Quando você começou a andar de moto? Eu comecei a andar de moto com meus 14 anos. Aí, né? ó. Aí sim. Então, e naquela época era tudo, né? Na verdade não tinha nem carteira ainda. Exato. Nessa época. Carteira era acessório, capacete, acessório, placa da moto também não precisava. Eu sou mais ou menos dessa geração aí. É mais ou menos por aí, né? E graças a Deus ao longo desse percurso aí, né? A gente sempre tive o sonho assim de pertencer também ao motoclube, né? E o AMM assim me cativou muito, né? Muito mesmo, uma grande irmandade assim. De uma forma muito especial, né? Tenho um grande orgulho de poder dizer hoje que sou um participante desse motoclube, né? Legal. Carlos, vamos lá, conta a tua história aí. Como é que começou essa história vivendo sobre duas rodas? Pois é, rapaz. Obrigado pelo convite, tá? E a minha história começou, lembro da carteira, eu lembrei que com o Luiz contando, não foi com 14, porque eu já sou, não deu. Já é a nova geração, né? Já não deu certo. Eu lembro, a minha primeira experiência com moto não foi muito boa, foi com uma mobilete, eu esqueci que tinha que acelerar, mas soltar o acelerador para frear, quase que eu dou no muro já de primeira. Mas enfim, foi engraçado, porque quando eu fiz todo o processo, tirei a carteira e tal, peguei a carteira numa terça-feira e na quinta-feira já tinha uma moto. E aí começou, isso foi... já fazem uns 15 anos já. Um pouquinho mais, eu acho. E desde então a moto sempre foi minha companheira. É minha paixão. Já aconteceu várias coisas, já tive acidente, já fiquei acamado por causa... Enfim. E eu sou natural de São Paulo e lá eu já ia em alguns encontros com um amigo, né? Porém, nunca nesse convite de participar de um motoclube, né? Uhum. E já morando aqui em Santa Catarina, moro aqui há 7 anos. Quando eu me mudei, fui para Itajaí conheci o AMM, mas não fazia parte. Quando vim transferido aqui para São José, encontrei eles numa programação na igreja, conversei com eles, mas numa outra programação a gente reuniu e aí começou uma segunda fase do motociclismo, né? Uhum. Que é conhecer essa irmandade, conhecer o que é o colete, que tudo isso significa. Só quem participa mesmo sabe, tem esse sentimento, né? Conhece esse sentimento, seria melhor. E junto com essa mensagem que nós levamos também, aí é muito gratificante. Várias experiências, vários relatos, isso fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu sou muito grato a Deus por me deixado ter a capacidade de ter uma moto, mantê-lo, porque é um hobby caro, né? Sim. Ter uma moto, né? É um hobby caro. Porém, a gente usa esse meio para poder evangelizar, para poder levar a mensagem, nos contrair e levar a mensagem de Deus para as pessoas, uma mensagem diferenciada. É porque, na verdade, o motociclista ele tem a linguagem própria, né? E a linguagem do motociclista, muitas vezes, ela não é falada. Ela é expressada através do colete, né? Através do comportamento, através do brilho no olho. Essa que é a verdade. Muitas vezes a gente gosta de moto, a gente vê que outra pessoa gosta de moto pelo jeito que ele olha para uma moto. Tem uma moto parada, ele passou, olhou para a moto, ele ficou olhando. Esse cara é motociclista, ele pode não ter moto, mas ele é motociclista no espírito dele. E daí se parar para conversar, vão horas e horas. Entendeu? E essa linguagem do motociclista te possibilita, né, você abordar esse outro motociclista e conversar a respeito daquilo que você quer transmitir para ele. Isso é muito interessante, né? Então, de motociclista para motociclista fica muito mais fácil você transmitir a tua mensagem. A conversa fica mais leve, Exato. mais fácil, flui tranquilamente. Porque existe algo em comum. Exato. Né? Existe algo exatamente. Né? Juliano, me diz uma coisa, e a tua história no motociclismo? Como é que foi que começou isso aí? Rapaz, eu comecei, eu tinha lá uns 17 para 18 anos, aí o meu padrasto comprou uma moto para poder ir trabalhar e o meu primo já tinha moto. E aí eu nunca fui assim, será que eu vou ter uma moto e tal? E aí eu fui dar a primeira volta, né? E aí eu sempre tive muita facilidade com veículos automotores, então meu primo, vamos dar uma banda aqui e tal, e começamos a andar, aí não parou mais, né? Aí foi só alegria. E aí depois eu casei, fiquei um período aí sem moto, e aí quando eu comprei a minha moto mesmo, né, que até então andava com a do padrasto, aí não parou mais. Aí agora a gente viaja aí
e só alegria. E depois veio o AMM, então não teve mais como sair. Tá certo. Me diz uma coisa, como é que funciona a estrutura do AMM hoje aqui em Santa Catarina? Vocês são da diretoria estadual, isso? E existe, tipo assim, Santa Catarina tem uma diretoria estadual, depois Florianópolis tem outro grupo, São José, Palhoça, Biguaçu, como é que funciona isso? O AMM hoje ele é dividido por esferas, né? Então começa desde a esfera nacional, cuidando do nosso território todo, e vem os estaduais para dividir um pouco da carga de serviço, né? Então, nós cuidamos aqui da parte de Santa Catarina e aí cada sede, cada região, cada cidade, no caso, que tem uma sede AMM, tem a sua diretoria. Então, aí tem o seu diretor, vice-diretor, secretário, tesoureiro, ação social, marketing. Então, aí tem outros níveis de serviço dentro de cada sede, para que seja uma coisa organizada, né? E para que atenda toda a demanda e não fique sobrecarregado somente para uma ou duas pessoas. Diz uma coisa, eu não conheço muito bem a estrutura da Igreja Adventista, a qual vocês são membros. Mas, exemplo, aqui em Florianópolis também não sei quantos templos vocês têm aqui. Um exemplo, se vocês tiverem 3 grandes templos, existe a possibilidade de Florianópolis ter 3 grupos do AMM, ou 3 esferas ou não? Isso fica vinculado a uma única esfera de Florianópolis, congregando os membros das 3 igrejas? Aí nós somos, como a gente é regido por um estatuto, nós temos um estatuto, regimento interno, e aí ali ele já diz e deixa especificado que em cidades que tiver mais de 6 milhões de habitantes, ele pode ser dividido. Uma sede pode ser dividido com mais de 60 membros. Então, hoje Florianópolis não teria essa capacidade. Então, nenhuma sede de Santa Catarina tem essa capacidade. Ficando, quase a população do estado, né? Ficando então aí... Isso restrita a São Paulo, Rio de Janeiro... Só as maiores megalópolis, aí, vamos dizer assim. Então nós ficamos restritos a uma sede por cidade. Tá? Aí a gente fica... Se tem uma em Florianópolis, faz parte da de Florianópolis. Mesmo que a nossa extensão aqui da ilha é um pouco mais complicado, mas... Eu sei que toda igreja sempre gera um ciúminho, né? Congrega aqui comigo, está no AMM, a sede do AMM é outra igreja, é outro pastor, de repente ele vai para lá. Como é que funciona isso? É fácil de administrar ou não? A gente, por exemplo, eu iniciei com a AMM Florianópolis, morando em São José, em Barreiros. E a sede a sede é no norte da ilha. Então, 50 quilômetros ali, não, sul da ilha ali. Ali é norte da ilha. É no norte da ilha. Eu me confundi, tem um pessoal do sul da ilha também, que entrou em contato conosco, que a gente está começando a ter uma conversa ali e tal. Mas você vê a distância. E temos pessoal por exemplo, estava morando em Governador, indo em Palhoça. Então, a gente tem essa certa maleabilidade. É uma questão de afinidade também, né? De repente tem algum familiar, um parente que já é de lá, pertence ao AMM de lá, congrega naquela igreja, fica mais fácil manter esse vínculo. Você não é obrigado de maneira alguma. Você não é obrigado a seguir ali, não. Tá certo. Nós vamos agora para o nosso break comercial, o anúncio dos nossos patrocinadores. Em breve voltamos aqui com o pessoal do AMM. Até breve. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes.
Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Você quer conhecer o Nordeste brasileiro de moto? Não tem tempo disponível para isso? Eu tenho a solução e quero te apresentar uma proposta que você vai adorar. 7 dias de moto rodando pelo Nordeste brasileiro. 1.500 quilômetros de Fortaleza a Recife. Você vai passar pelas cidades de Fortaleza, Canoa Quebrada, Tibau, Mossoró, Maracajaú, Natal, Pipa, João Pessoa, Campina Grande, Caruaru, Porto de Galinhas, chegando a Recife. Nesse trajeto, você vai conhecer o Marco Zero da BR-101, o Marco Zero da Transamazônica e a Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental do Brasil. Entre em contato conosco e faça essa viagem dos sonhos agora, em novembro de 2019. Aguardamos o seu contato. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência com o pessoal do AMM Motoclube, o Juliano, o Luiz e o Carlos. Me diz uma coisa, como é que funciona essa relação do AMM com outros motoclubes? Existe essa interação com os outros motoclubes ditos assim, de pessoal que não pertence à igreja, ao motoclube tradicional, e os motoclubes de igrejas? Como é que isso funciona no meio de vocês? Como é que é essa interação? Existe sim, né? E esse é um dos objetivos, né? A gente fazer essa interação, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos, tipo a gente quando fizemos uma programação muito bacana lá em Biguaçu, onde eu pude ir lá na sede do Abutres, ali em São Miguel, né? Nosso amigo lá, o Robô, o Maguila e os outros integrantes lá que nos receberam muito bem, lá por sinal, lá na sede deles, né? No ASA lá, de São Miguel. E a gente pôde fazer uma interação com eles, né? E foi muito boa, muito gratificante, tanto para nós quanto para eles. A gente fez uma programação lá na sede da nossa igreja, lá a gente fez um almoço lá também. Depois a gente teve uma interação lá em Antônio Carlos, numa casa para dependentes, né? Químicos, moradores de rua, onde houve lá doações, né? Então foi muito bacana. Também os encontros que a gente vai, né? Eu gosto muito de lembrar dos encontros que a gente vai. Por exemplo, cito o Rio Negrinho, foi um encontro que me emocionou bastante, porque ali todos os motoclubes ali representados, muitos irmãos nossos ali de estrada, e é bacana como a gente vê que as pessoas ali realmente se tratam como irmãos, como uma grande família, né? E isso nos dá essa liberdade, muitas vezes, de falar um pouquinho, né? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, que muitas vezes as pessoas não teriam essa oportunidade de ouvir, né? Porque algumas pessoas, às vezes, ficaram desapontadas com a sua igreja, ou com alguma igreja, ou com alguma questão nessa. São pessoas que nunca tiveram contato com igreja nenhuma, né? Também. Nunca exatamente. Foram encaminhados para essa comunhão com Deus, né? E esse evento aí em Rio Negrinho é o aniversário do Motoclube Sem Limites. Sim. Rapaz, pensa num evento legal. Muito. A gente já foi em alguns eventos aí, e esse é um evento assim que é muito bom. E lá a gente teve a oportunidade, o presidente estava com a gente lá, e ele teve a oportunidade de fazer uma oração lá no palco, o pessoal agradeceu bastante. Então, assim, foi um encontro, assim, ímpar. Foi um dos mais marcantes até hoje, assim, que a gente pôde ir. E foi muito, muito legal essa interação aí. Porque muita gente acha que o motociclismo ele está muito vinculado àquilo que foi praticado lá em Woodstock. Não tem nada a ver disso, não. Principalmente o motociclismo de Santa Catarina. O motociclismo de Santa Catarina ele é muito família. Exatamente. Né? Em qualquer área, em qualquer atividade, qualquer motoclube, o cara leva a esposa, leva filhos e tudo mais, e tudo de uma maneira respeitosa. É verdade. Tanto que então, alguns eventos que ainda tem e não são propícios à família, você não vê presença de motoclube. Exatamente. Então tem alguns eventos aí que acontecem
e você não vê motoclube, porque a família não consegue ser inserida nesses eventos. E se alguém escapa do motoclube e vai lá, ele vai sem colete, né? Aí o cara não consegue identificar. Ninguém sabe que ele... Mas assim, a gente já foi em duas ocasiões que a gente chegou num evento assim e a gente olhou, cara, não tinha motoclube. Vamos sair fora porque infelizmente não tinha condições da gente conversar. Né? É outro ambiente. É outro. Totalmente. É moto, faz parte do motociclismo, mas não tem como, infelizmente, não tem como a gente nem trocar uma ideia. A visão, o ambiente é totalmente diferente. Né? O pessoal parece que não tem muda um pouco como posso dizer, essa vontade, esse negócio de estar junto. Uhum. A família mesmo, como o Juliano disse, o Luiz disse, a gente não consegue conversar, cortação de giro, vira, minha opinião, assim, até uma certa baderna e tal. Uhum. E aí perde um pouco, né? O descontrole, a anarquia. Aí sem não falar tem... no risco, né? Exato. Uhum. Voltando ali ao encontro de Rio Negrinho, que a gente estava conversando, uma senhora lá me chamou muita atenção. O Juliano citou que o Ivonil, né, nosso presidente nacional, foi convidado lá para fazer oração para todo o evento, né? No palanque lá, fomos convidados pelo organizador do evento. Isso aí foi muito bacana, né? E ao descer do palanque ali, eu vi uma senhorinha, e ela estava, né, encoletada lá, estava com o marido lá, e eu ofereci para ela, né, na época, esse livro aqui, né? Que é o Poder da Esperança. E eu senti assim um desejo de entregar esse livro para ela. Aí ela pegou o livro na mão, olhou, né? Poxa, isso aqui fala de esperança, né? E aí falando de esperança. E ela perguntou para mim, tá, mas quanto que custa esse livro? Eu disse, não, isso não tem custo algum, isso aqui é um presente para a senhora. Daí ela, assim, é mesmo? Eu posso levar mais um para um amigo? Assim, pode. Aí dei mais um para ela e indiquei para ela a nossa tenda lá, né? Uhum. Onde lá havia frutas e águas também que a gente distribui para matar a sede e a fome também do pessoal, além da sede e fome espiritual, né? Sim. E aí eu falei para ela, a senhora apareça lá. Daí depois vai lá fazer uma visitinha para nossa tenda. E a gente conversou, ela me agradeceu muito, né? A gente não recordo o nome dela, mas ela me agradeceu muito. Depois de um tempo, eu acredito que mais uma hora, mais ou menos, ela apareceu lá. Uhum. E ela começou a conversar, começou a desabafar. E ela, então, a gente ofereceu uma oração para ela. E ela aceitou, assim, prontamente. Fizemos, então, uma roda, né? Colocamos ela no meio e oramos por ela. Então, nesse momento, ela não se conteve, né? Ela se debulhou em choro, assim, ficou emocionada. Né? Ela pôde realmente ali sentir depois, como ela falou mesmo, a presença de Deus, né? E algo assim que a gente fica muito feliz em poder realizar isso por uma pessoa. Né? Então, como a gente vê pessoas lá assim, né? Às vezes a gente vê também pessoas que às vezes as pessoas aí do mundo às vezes olham o motociclista, né? Poxa, mas a pessoa lá, né? Fortão, tatuado, barbudo, de colete e tal. Mas lá dentro disso tudo tem um coração latente. Uhum. Né? Que ele tem um desejo, ele tem um anseio, né? E muitas vezes as pessoas buscam esse anseio, né? Muitas vezes elas tentam tampar esse furo, né? Esse buraco que tem lá dentro, esse oco, buscando muitas vezes algumas coisas, e eles buscam aqui, buscam ali, buscam lá, mas nunca conseguem, porque é provisório. Porque esse oco que a gente sente, né? Ele é justamente o tamanho que Deus se encaixa dentro do nosso coração, né? Então, somente quando a gente realmente consegue a Deus, é que esse vazio parece que realmente é preenchido. Então, eu já tive oportunidades também de ver, como eu lhe falei, né? De pessoas assim, homens fortes e barbudos e tatuados, mas a gente chega e começa a conversar com eles e vê que realmente lá no fundo, depois ele diz assim, poxa, olha, que conversa boa que eu tive contigo, eu pude sentir que realmente você é uma pessoa do bem. E a gente diz, não, é porque a gente anda com Cristo, né? E você também anda bem, porque Cristo também quer andar com você, né? E você anda com... Todos nós somos filhos de Deus. Então, isso aí faz uma diferença, isso aí é gratificante na nossa vida, quando a gente pode ouvir um agradecimento de uma pessoa e que a gente pode, assim, levar um pouco da palavra de Deus para ela, fazer diferença na vida dessa pessoa. Às vezes ali é uma mudança de rumo na pessoa, às vezes ali é uma necessidade que a pessoa tinha naquele momento. E isso aí não tem dinheiro que pague, sabe? Não tem. É que na verdade incrível. O motociclismo já é bom. Agora o motociclismo com Cristo
perfeito. É verdade. Né? Porque é tudo que a gente precisa. Liberdade, a liberdade que Cristo nos dá, é a liberdade que a moto nos dá. Porque a gente sabe que nós temos uma origem, a nossa origem é divina. Exato. Né? Porque quando o homem foi criado, Deus soprou do seu espírito dentro do homem. É verdade. Então a gente não consegue viver longe dele porque a gente faz parte dele. Como é que se desvincula uma coisa da outra? Não tem como. Como é que você desvincula um pai de um filho? É difícil. Sim, é difícil. Você pode ter ex-esposa, ex-marido, mas ex-filho ninguém tem. Não existe. Exato. Né? E aquilo que você falou, Luiz, Deus é nosso pai. Entendeu? Então ele vai sempre estar cuidando da gente, a gente só tem que estar disposto a se relacionar com ele. Né? E me diz uma coisa, eu encontrei uma galera do AMM no Moto Capital em Brasília. Como é que funciona isso? Brasília, então, todos os anos a gente tem um encontro nacional. Então, aonde acontece o encontro nacional é dentro do Moto Capital, que é um dos maiores eventos que a gente tem aqui. E, sem dúvida nenhuma, ali é onde a gente faz toda a diferença, e além de encontrar todos os irmãos, porque vem gente de todo o Brasil. E ali a gente fica sempre no Galpão 1, o 01 ali bem na entrada, e é todo produzido, todo refeito, né? É feita uma parte decorativa nele, o pessoal da sede de Brasília e ao redor ali trabalham incansavelmente para ter aquele lugar bem aconchegante para todos os motociclistas se encontrarem ali. E ali também a gente faz os cultos, né? Fica o período dos 10 dias do encontro do Moto Capital, e a gente pode trazer, e tem muitos relatos ali que pessoas e vidas foram transformadas porque encontraram uma mensagem que nem o Luiz falou, preencheu aquele vazio que tinha no coração. Lá eu encontrei a AMM, Esquadrão de Cristo, Águias de Cristo, Êxodos, e eu fui convidado 2 vezes lá por 2 momentos a participar de cultos que existiam lá. Como é que acontece isso? Como é que é a escala de pregadores e essa situação toda? Na tenda do AMM lá, esse ano aconteceu algumas pregações de outros ministros, né, outros evangelistas dos outros motoclubes cristãos, e eles puderam compartilhar um pouquinho também da palavra junto no AMM. Então, no final de semana, que é o encontro nacional do AMM, tem alguns pregadores já definidos. Uhum. E aí, durante o outro período, vem os convidados. Esse rodízio, os convidados de outros ministérios e tudo mais, né? Exatamente. E o legal é que todos são convidados. Eu estava passando por lá, não, vamos assistir o nosso culto, vem assistir nosso culto, vem assistir nosso culto. E, cara, é muito legal isso. Entendeu? Tem muita gente ali que às vezes está indo para lá para se divertir, pensando em, não, eu indo para lá eu esqueço tal e tal problema. E na verdade não é isso. O problema ele tem que ser encarado, a gente tem que passar por cima dele. Essa que é a verdade. A gente vai para o nosso break comercial e logo em seguida a gente está voltando para dar continuidade a essa nossa entrevista. Então, até mais. Galera, nos aguarde. Voltamos em breve. Ser agressivo no trânsito, além de estragar o seu dia, pode provocar acidentes. Ser educado não custa nada e o trânsito flui bem melhor. Juntos por um trânsito melhor. Uma campanha Adotesc e Idetran. Saiba mais em umtransitomelhor.com.br. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência. A gente estava falando a respeito de Moto Capital. Como é que vocês se organizam para ir para os eventos? Eu acredito que o AMM aceite moto de qualquer cilindrada. Como é que funciona isso? Como é que se organiza para uma viagem grande? Hoje, como a gente falou anteriormente, o nosso estatuto, né, que rege a nossa política interna, ele prevê que motos de 100 cilindradas para cima já podem fazer parte do motoclube. E aí a gente tem toda uma questão mais de segurança do que, enfim, de logística num todo, assim.
As motos menores, se um comboio é um pouco menor, uma sede, por exemplo, com 5, 6 motos vai se dirigir a um evento, eles vão pela cilindrada menor, né, o menor para o maior, e se organizam também em questão da autonomia, da menor para a maior. Então, sempre respeitando a menor cilindrada e a menor autonomia, né? Essa é a política que a gente usa. Num comboio de número maior de motos, aí a gente procura dividir, né? Questão de 20 motos, 15 motos, e aí também é a mesma política, da menor para maior, para se respeitar e ficar com segurança, né? A gente rodar com segurança. Aí leva em consideração o tempo de deslocamento, previsão, porque a moto menor cilindrada, você não consegue andar 100 por hora daqui a Brasília. Sempre, exatamente. Não, você vai ter que baixar para 80, 90, eventualmente um 100 para a moto também chegar numa boa, porque senão daqui a pouco você tem problema mecânico com a moto, né? Exato, e aí também tem a questão física, né? Exato. Porque a questão física é muito mais, às vezes, que a mecânica é o que conta no meio de uma viagem tão longa, como de Santa Catarina para lá, né? Então, aí vai de cada piloto, né? Aí cada um tem que se autoconhecer e ser sincero consigo, né? Porque não vai achar que se tem uma moto grande no meio do comboio e o cara da moto pequena, ele não vai conseguir fazer a mesma... Não acompanha. Não tem como. Aí isso cada um tem que... Porque cada motociclista sabe dos seus limites. Então, a gente tem que preservar mais pela vida do que pela aventura. A gente andando junto acaba um entendendo o outro, acaba conhecendo também. Já sabe como que o da frente já vai fazer uma curva, já sabe se aquele não, esse daqui eu vou manter uma distância um pouquinho maior, porque é piloto de reta, né? Então, vamos ficar um pouquinho aqui. Mas aquelas brincadeiras. Não, isso existe. Aquela descontração. O motociclismo existe e isso. E a segurança. É o roda presa, é o pneu quadrado, é o cara que não faz curva. Faz parte, né? Faz parte. Isso aí assim, todo lugar tem. E assim o pessoal vai aprimorando as técnicas de pilotagem, não adianta. E eu digo sempre que eu dou instrução, galera, você tem o teu limite, cada um tem o seu limite, e cada equipamento tem o seu limite. Então, respeite o seu limite e respeite o limite do equipamento que você está pilotando. Assim você vai ter uma viagem tranquila e segura sem correr risco nenhum. Extrapolou o limite, é complicado. Tudo pode acontecer. Exatamente. Então, e a gente aprende isso, né? Que a gente tem regra, que a gente tem limite, que a gente tem que cuidar da nossa vida, porque é muito preciosa, só tem uma. Só tem uma. Não consegue voltar depois. Não, já era. Então, é por aí. Acabou essa, não volta mais, não tem o botão de reset. Exatamente, né? Vamos começar tudo de novo? Não dá. Então já não dá para cometer 2 erros, né? O Carlos aí tem experiência de acidente, sabe como é que é. Pois é. Então, de vez em quando, aliviar a mão para poder fazer com tranquilidade. A pressa não vai nos levar a lugar nenhum. Eu digo pro pessoal, quando a gente anda junto, galera, vamos sair junto, vamos chegar junto? É o mais legal. E o legal é voltar junto. Por quê? Quando você volta, você tem um monte de história para contar. É verdade. E a parte também, uma das partes mais gostosas de uma viagem é quando você dá aquela paradinha, né? Dá aquela paradinha para esticar a perna, ir ao banheiro, tomar uma água e começa as histórias. Não, vamos parar 5 minutinhos. Não, esquece. Nunca 5 minutinhos. Nunca meia dá hora 5 no minutos. mínimo. Eu prevejo em cada parada de abastecimento em torno de 40 minutos. E quando dá pra gente abastecer em 30, legal. A estrada vai render, a viagem vai render. Mais ou menos por aí. Você comentou um negócio, a questão do abastecimento. Nós também temos um plano de pessoal parar para abastecer. Sempre na diagonal, tal, para poder agilizar. Então tem também todos esses detalhes que nós temos para poder... Isso foi uma das dicas que eu passei para vocês. Porque ninguém fazia isso em lugar nenhum. Isso não, isso está tudo errado, não é assim, é desse jeito, aqui fica mais fácil. Uma bomba abastece 12 motos, sem ninguém movimentar nada. Exatamente. Entendeu? É totalmente diferente, muito mais rápido. Você consegue em 2 bombas atender 24 motociclistas sem causar um transtorno no posto. Isso está prevendo no nosso manual de conduta ali já também, fala um pouquinho sobre isso. Faz parte. Faz parte. Então, os ensinamentos do REC vêm até... E me diz uma coisa, toda igreja ela tem um propósito. Que é atrair pessoas para o seu convívio, apresentando Cristo, apresentando Deus, para que a pessoa tenha uma novidade de vida, as boas novas. O AMM já atingiu esse objetivo com quantas pessoas que vocês conseguiram trazer através desse trabalho de evangelismo, de entrega de material? Vocês têm dados estatísticos disso? Eu vou falar um pouquinho aqui, aí depois o Luiz e o Carlos complementam aí. Hoje, em âmbito nacional, nós já tivemos aí mais de 120,
120 batismos. Tá? Que maravilha. Então, no âmbito nacional, a gente tem dados maiores, né? Então, assim, e fora os relatos de pessoas que também voltaram para suas denominações. Não necessariamente vieram para a Igreja Adventista, mas... O caminho é Cristo, Exatamente. né? Então, assim, mas que vieram por influência do AMM já mais de 120 pessoas. E fora os outros trabalhos que já vêm acontecendo, nós temos aqui em Joinville uma sede que trabalha muito forte essa questão e eles fazem a sede aberta, uma quinta-feira no mês, e eles ali estão fazendo o estudo toda sexta-feira, eles fazem um estudo bíblico e conversam um pouquinho sobre a palavra e tal, e já tem aí 9 pessoas interessadas e fazendo o estudo com eles. Então esse é o trabalho que o AMM tem feito, né, no âmbito nacional, aí, no estado, que tem feito a diferença na vida das pessoas. Né? Quais os projetos de vocês para esse final de ano, 2019? O que vocês têm planejado? Como é que funciona a questão de aniversário, encontro de vocês? Como é que é isso? Bom, nós, no final desse mês, nós temos uma agenda. Tem primeiramente a agenda do Nacional, né? Sim. Os eventos. Temos a agenda estadual e cada regional tem sua agenda também, né? Um exemplo é, como o Juliano comentou, nesse mês, sobre Joinville, esse mês nós temos o aniversário de Joinville, do AMM Joinville. Não me recordo agora qual que é o aniversário. 5 anos. 5 anos, né? 5. Tá. E nisso eles vão fazer algo diferente ali, que eu acho que é algo bem legal. Eles vão fazer o aniversário do motoclube no meio da semana, numa quinta-feira. Que é justamente com esse pessoal que está indo lá, tendo estudo e aprendendo, né? É o Bike Night. Que é o dia da sede aberta. Da reunião. Então, é o dia da sede aberta. E tem outros eventos. Pegamos alguns eventos, vai ter também na próxima semana, se não me engano, ali para a região de Itajaí. Daí nós temos uma regional em Itajaí, que eles vão... Os eventos maiores, cada regionais pegam, falam, não, esse a gente consegue mobilizar para ir. Passa a nossa agenda, damos o ok ali, vão para esse evento. E chamam o pessoal, quem quiser ir, pode ir lá, a gente vai estar lá. Não tem hospedagem, pode ficar em casa. Vamos arranjar um lugar. Não quero ficar em casa, vamos ver hotel para vocês. Então, a regional, onde vai ter um evento, por exemplo, Lages, Motoneve. Então, o pessoal de Lages se mobiliza todo lá para poder arranjar um local para nós ficarmos. Falar, vamos ficar em tantos. Então, questão de hospedagem, questão de comida, tudo. Toda essa parte a regional toma conta. E o estadual dá um apoio também. Né? Então a agenda fica ali, compartilhada, e todos os eventos que tiver próximo à sua regional, a regional abraça aquele evento e damos o apoio, claro, com o pessoal do estadual, para esse evento ocorrer e tudo der certo. E com isso nós levamos esses materiais, que o objetivo da MM é fazer de cada passeio uma missão. Né? É levar o quê? Essa literatura que nos faz muito bem, que é algo que levar a mensagem de Deus, a mensagem do cristianismo, enfim, essa mensagem que nos faz tão bem, também de compartilhar com nossos amigos e irmãos motociclistas. Porque aquilo, como o Luiz comentou, o Juliano também comentou, para preencher o nosso coração. Por exemplo, um livro desses fala sobre a parte desse ano, da família, dicas familiares, né? Então, família, a gente chega, tem um presente para a tua família e fala sobre o livro. E nesses eventos é lá que nós distribuímos, o que o Luiz está segurando aqui, é o evento que nós distribuímos os livros, né? Que aproveitamos panfletagem, livros, e convidamos o pessoal a participar das nossas programações. Né? Desse material que vocês trouxeram, além desse livro da família, do Poder da Esperança, nós temos mais duas obras aqui. Elas se referem a quê? Esse aqui é o estudo, né? Que cada regional, ele é um estudo bíblico. Ele começa falando um pouquinho sobre o andar de moto, o espírito de andar de moto. Cada lição faz uma reflexão, né? Então tem desde do início, fala sobre a morte, fala sobre a vida em si, fala sobre a volta de Cristo. Então tudo está aqui e tudo tem uma história relacionada ao motociclismo. É um estudo bem legal, voltado para o motociclista.
E aí aqui nós temos também o nosso manual de conduta, né? Que aqui faz todo o regimento de cada sede. Então, cada sede que inicia, ele recebe esse material e ele faz toda a nossa política, quem nós somos, também tem um pouco das instruções básicas de como pilotar a motocicleta, os sinais básicos de comunicação quando você está em condução, o modo de abastecimento. Então, assim, está tudo aqui dentro, específico para o membro AMM, para ele já chegar e acaba criando uma identidade. Exato. Né, que mesmo que seja a primeira vez que ele está indo num passeio, num evento, conduzindo a motocicleta dele em grupo com vocês, ele já conhece as regras. Já conhece. Né, então isso é muito legal, a questão de padronização de procedimento. Né, então aí fica muito mais fácil, a questão da segurança do comboio também é muito melhor. Um acaba respeitando o outro, não tem risco de cada um faz o que quer. O maior perigo é isso. Exatamente. Cada um faz o que quer. Então, esse manual ele vem porque o AMM tem crescido, né? Uhum. Então, desde a sua fundação em 2013 até hoje, nós já passamos aí de 2.500 membros. Então, é um número muito expressivo para você não ter um padrão, você não ter uma organização em si. E esse manual vem justamente para padronizar. Então, o membro lá do Pará, se ele vier andar com a gente aqui em Santa Catarina, nós vamos ter a comunicação do mesmo jeito. Na condução, o jeito de conduzir, da mesma forma, o jeito de andar na via. Então, isso é o que vale hoje. Uma curiosidade que eu tenho. A Igreja Adventista ela é muito conhecida e muito famosa pelo Ministério de Louvor, os quartetos e vocal. Como é que rola a festa de vocês? É quarteto, é vocal, é rock and roll? O Ministério de Louvor tem rock and roll? Como é que funciona isso? Olha, aqui em Santa Catarina ainda a gente não conseguiu alçar um programa assim, tá? Mas eu vou te falar da experiência que eu tive em Maringá, tá? Lá tem um pessoal de louvor assim, bem animado, bem show de bola e eles fizeram... na comunidade que eles têm lá, é a comunidade 180 graus, lá em Maringá. E, cara, eles fizeram um louvor, assim, muito massa, bem legal, animado. E o pessoal louvando e aconteceu a confraternização ali dentro dos padrões que a igreja pede, do que a gente também acredita, né? Que seja um louvor digno para Deus. Sim. Eu te pergunto isso porque eu estou para entrevistar aqui o Anderson, do Águias de Cristo, e ele me passou um pouquinho do material e quem vai tocar lá no evento deles, no aniversário deles, é a banda Salvar, o Ministério de Louvor da Palavra Viva. Uhum. E eu tive a oportunidade de participar de uma conferência que aconteceu agora no 7 de setembro ali com eles, e adquiri um CD da banda. E é metal e cristocêntrico. Sim, nós entendeu? Tivemos onde que eles estão? Foi aqui em Biguaçu. Biguaçu? Uhum. Nós tivemos foi na Águias de Cristo ali. Isso. E aí a banda Salvar estava tocando lá. Então, ali eu sei que tem, né? Sim. Vamos procurar, porque eu gosto do rock and roll, né? Galera, nós vamos pro break comercial e em seguida a gente retorna com a nossa entrevista aqui com o pessoal do AMM Motoclube. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você.
Você quer conhecer o Nordeste brasileiro de moto? Não tem tempo disponível para isso? Eu tenho a solução e quero te apresentar uma proposta que você vai adorar. 7 dias de moto rodando pelo Nordeste brasileiro. 1.500 quilômetros de Fortaleza a Recife. Você vai passar pelas cidades de Fortaleza, Canoa Quebrada, Tibau, Mossoró, Maracajaú, Natal, Pipa, João Pessoa, Campina Grande, Caruaru, Porto de Galinhas, chegando a Recife. Nesse trajeto, você vai conhecer o Marco Zero da BR-101, o Marco Zero da Transamazônica e a Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental do Brasil. Entre em contato conosco e faça essa viagem dos sonhos agora, em novembro de 2019. Aguardamos o seu contato. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência nessa noite de hoje, entrevistando o pessoal do AMM Motoclube. Eu queria saber primeiro o que significa essa sigla AMM. Bom, a AMM é um motoclube que vem descendente dos Estados Unidos, né? Ele foi fundado lá em 2008, então a AMM é a Adventist Motorcycle Ministry, que é o Ministério dos Motociclistas Adventistas. Aí todo mundo fala, vocês são metidos, não queriam traduzir, né? Não, que a gente foi fundado lá e veio para cá, então a gente é... Eu acho que é uma questão de manter raiz. Exatamente. Entendeu? E dignificar quem fundou, e é uma questão tão arraigada dentro da igreja que eu acho que tem que ser mantido mesmo, né? Senão daqui a pouco perde a identidade. Porque nós fazemos parte de uma igreja que também é mundial. Então a igreja adventista vem, né, de fora, então não tem por que a gente chegar a pegar alguma coisa que foi fundado lá e a gente, né, compactuou com isso e vir aqui e querer mudar. Então. Até porque a doutrina é a mesma, né? Não chegou no Brasil, vamos criar agora a nossa doutrina do piniquim aqui, porque aquela não serve pra gente, não dá pra fazer isso. Então o AMM é a mesma coisa. Até porque é baseado na palavra, né? E vocês nos mandaram aqui 2 vídeos institucionais, eu vou pedir pro pessoal da edição aí já rodar o vídeo pra gente. Para você que gosta de vento no rosto, de se sentir livre e deseja ir mais longe, existe um caminho que você ainda não conheceu e é essencial para a sua vida. A série de estudos bíblicos agora tem material voltado para você que gosta do esporte ou pratica apenas por hobby. Já se perguntou qual é a melhor estrada para a sua vida? Você pode saber as respostas de perguntas como esta e outras. O estudo contém 12 assuntos relacionados às temáticas do esporte com a Bíblia, para que você se sinta mais familiarizado e aplique os aprendizados em sua vida. Agora você pode pegar uma estrada diferente de antes. Não precisa ter pressa, porque a experiência de estar nesse caminho é essencial e não há maior liberdade do que andar por ela. Embarque nesta fantástica aventura. A gente viu ali a prática de esportes radicais e tudo mais, e essa correlação entre Bíblia e liberdade em curtir a vida. Que eu acho que Deus, quando nos criou com esse propósito também. Que a gente pudesse viver e se relacionar com Ele de uma maneira sadia, né? E compartilhar as coisas boas que Ele criou para a gente. E ali também aparecia um logo ali da Rota 66 e tudo mais. Além desse material aí, vocês têm esses roteiros de viagem que vocês visitam? Como é que funciona isso? Aí esses do estudo ali, fala sobre a Serra do Rastro, a nossa serra aqui, fala sobre a Rota 66, né? Fala que todo motociclista tem então esse vocês desejo, vinculam, né? a natureza, a obra de Deus com a palavra. Exatamente. É isso? Então porque foi Ele que criou, né? Exatamente. Vocês fazem esse paralelo e linkam essas duas coisas. Exatamente. Está tudo dentro desse estudo aqui. O que vocês podiam falar um pouquinho desse estudo? Só uma pincelada, assim, para o pessoal ficar curioso e depois chegar lá no YouTube. Eu quero um desse aí, que eu quero conhecer um pouquinho mais. Interessante que esse estudo já vem também com DVD, né? Para a pessoa já
poder ter algumas informações. Quem está com preguiça de ler aquela história, não vou ler, vou esperar virar filme. Não, esse não é um filme, mas falam... Mas é interessante que aqui tem algumas curiosidades, né? Que todo ser humano tem, né? Então, muitas pessoas... vem, por exemplo, algumas pessoas não conhecem, não tiveram a oportunidade de ter um contato com a Bíblia, né? Então, aqui vai falando sobre a Bíblia, sobre a origem dela, sobre o que ela fala, sobre os seus autores, né? Que são 40 autores, o tempo dela escrito, né? E então nós temos um estudo aqui que fala, né? Por exemplo, inicia-se com a rota 66. Então, mas rota 66, Bíblia... Bom, a Bíblia também nos indica uma rota, né? E essa rota seria uma rota ainda, apesar de ser um sonho muito grande de todo motociclista fazer a rota 66, né? Nós ainda alçamos uma rota melhor do que a 66, sim, né? Que é uma rota rumo ao céu, né? E a Bíblia, então, ela nos indica, né? Então ali fala sobre a rota 66, algumas curiosidades, e depois vem falando aqui sobre a Bíblia, né? Sobre o manual, né? Sobre o mapa para esta rota, né? Depois vem falando sobre a invenção, né? Um inventor. Quem inventou a motocicleta, né? Quem inventou a motocicleta, mas também quem inventou o ser humano, né? O nosso Criador, quem criou o ser humano, né? Então aqui fala sobre o nosso Criador, como Ele nos criou. Aqui também fala da liberdade e assim vários temas, né? Cada dia de estudo, né? Falando sobre um tema, né? Sobre um tema específico. Aqui vem falando depois sobre a nossa origem, sobre a morte, o que acontece após a morte, o que a Bíblia fala sobre isso, a grande curiosidade do ser humano. Quando eu morro, o que acontece? Para onde eu vou? Vou para o céu? Vou para o purgatório? Vou para o inferno? Ou vou para o limbo? Não sei, são tantas coisas que se falam, né? E a gente vai falar, né, não discordando de ninguém, mas nós vamos esclarecer o que a Bíblia fala sobre o assunto, né? Então, aqui são vários e vários temas. Depois fala sobre a volta de Jesus, né? Sobre as regras de conduta, né? Aqui falam sobre as leis de trânsito, né? Mas também falam sobre algumas regras divinas, né? Que falam sobre a santa lei de Deus, que é chamada também a lei da liberdade, né? E a gente pode às vezes pensar, poxa, mas é uma lei que dá liberdade? Sim, porque as nossas leis são feitas para a nossa liberdade, né? Porque se eu estou no trânsito e desobedeço a lei, né, eu estou sujeito a morrer no trânsito, estou sujeito a ganhar uma multa, né? Se eu vou no zoológico, ele tem uma restrição e diz assim, olha, você não passe desse ponto, né? Por quê? Porque ali vai te dar a liberdade de você ter a sua vida. Atrás desse ponto, o leão pode te pegar, um animal selvagem pode... Então, eu tenho a liberdade de obedecer ou não. Mas se eu obedecer essa regra, né, vamos dizer assim, esse manual, o beneficiado vai ser eu, né? Então, é um estudo assim que trata de assuntos voltados para o motociclista, para que ele possa entender, mas... chamando realmente para a Bíblia, que é o nosso grande manual também, né, que Deus nos proporcionou, que é a nossa bússola, né, o nosso mapa, o nosso caminho, né, que mostra a salvação. Muito legal. Eu queria que a produção passasse agora um outro vídeo que vocês mandaram também a respeito do AMM. A AMM acho que conta um pouquinho da estrutura e da instituição a qual vocês pertencem aí. AMM, um projeto que nasceu no coração de Deus. Direto do céu para todo mundo. Deus tinha um plano. Iniciado na Flórida, Estados Unidos, em meados de 2008, rapidamente se espalhou para vários países como Canadá, Índia, Austrália, Porto Rico, Hungria, África do Sul, Nepal, Paraguai, Argentina, Bolívia,
Colômbia, Portugal e chegando ao Brasil em 2013, onde já possuímos 109 sedes regionais, espalhadas por 22 estados. Hoje o AMM Brasil, com mais de 2.000 membros, é a maior representação do Ministério dos Motociclistas Adventistas do mundo. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o AMM nasceu no coração de Deus. E Ele, em sua infinita bondade, nos deu de presente o privilégio de participarmos da missão de evangelizar através de nossas motos. Quando Jesus esteve aqui na Terra, em São João 8,12, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo." Porém, Ele não está mais entre nós. Será que ficaríamos em densa treva, em densa escuridão? Não, queridos, porque em São Mateus Ele disse: "Vós sois a luz do mundo." Portanto, o nosso dever, a nossa missão é evangelizar este mundo que está em trevas espirituais e morais, levando uma mensagem de fé, paz, amor e esperança. Nossas atividades são focadas em missões evangelísticas e sociais, como doação de sangue, alimentos, projetos comunitários e de apoio aos motociclistas, realizando cursos técnicos de direção defensiva e de primeiros socorros. No evangelismo específico para motociclistas, já produzimos e distribuímos 15.000 DVDs, 220.000 folhetos e mais de 150.000 livros missionários. Nós estamos aqui na cidade de Tietê participando da distribuição do livro missionário. Esse é o pontapé inicial da igreja no Brasil. E claro, a AMM faz parte deste programa. Através do suporte denominado Kit Evangelístico, com o empenho dos membros e a atuação do Espírito Santo, o AMM Brasil já realizou mais de 100 batismos para a honra e glória de Deus. Eu quero fazer um convite para você. As suas férias terminaram, viu? Volte, que o seu lugar é junto de Deus na Igreja Adventista. Eu vou voltar. Eu sinto que eu vou voltar. Amém. Deus te abençoe. Não importa a hora. Não importa o lugar. Com chuva. Com sol. No asfalto ou no barro. Sempre estaremos em ação, pois nosso lema é: em cada passeio, uma missão. Eu quero parabenizar vocês por todo esse projeto que é desenvolvido pelo AMM, pela forma com que vocês estão transmitindo a palavra de Deus. E a gente já está chegando no final do programa, eu queria deixar um espaço livre aí para vocês, para as considerações finais de cada um. Por favor, Carlos. Opa, obrigado. Então, você que quer conhecer mais sobre nós, viram um vídeo também, pode nos procurar, pode digitar no Google, bem mais fácil, AMM Brasil, vai aparecer o link ali, vai ter nossa história, vai ter como entrar em contato conosco também, no Fale Conosco, tá? Você coloca o seu estado, nome certinho ali, vai cair, vai chegar pra gente. E se quiser conhecer um pouco mais daqui de Santa Catarina, coloca assim no Facebook AMM Santa Catarina. Vai acessar nossa página, pode mandar uma mensagem por lá também, que nós vamos responder você, tá bom? Para como participar dos eventos, tudo, a gente entra em contato. E agradecer pela oportunidade. Isso aí, agradecemos mais uma vez, Rec, pela oportunidade aí dada e o encontro, né, novamente. E estamos de braços abertos para quem quiser fazer parte do AMM aí. E não me identifiquei com nenhum motoclube, acho que esse não é um meio legal. Cara, é um meio que abraça a gente, ele faz toda a diferença. E o AMM é a mesma coisa. Não necessariamente tem que ser membro adventista ou de alguma igreja adventista para participar do AMM. Então nós estamos aí de braços abertos e pode procurar a gente nas redes sociais aí que nós estamos aí. Galera, eu quero agradecer por isso e eu quero ter no AMM um exemplo de responsabilidade de condução segura pela forma com que eles tratam todos os novos integrantes do AMM. Eu fico muito feliz por ter contribuído com uma pequena parcela lá no início quando eles começaram. E o legal é que foi uma semente que foi plantada e isso tem dado fruto.
Porque eis um material aí que eles fizeram que possivelmente está disponível para qualquer motoclube, qualquer motociclista que queira conhecer um pouquinho mais a respeito das normas e regras de conduta. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, ao respeito que vocês tiveram a tudo aquilo que foi plantado lá em 2014 e eu estou vendo isso gerar fruto aqui. Galera, vamos pilotar com segurança, tá? Se você acha que está com alguma dificuldade, alguma coisa, não tem mais jeito, não tem isso, cara, Cristo é a solução, Deus é a solução para qualquer coisa. Tem gente que diz assim, não tem solução para a morte. Eu fiquei sabendo que Lázaro ressuscitou e mais uns 4 ou 5 exemplos na Bíblia aí. Então, a morte não é a última coisa do mundo, não. Tá? Quem sabe Deus não te traz de volta aí para você viver mais um pouquinho. Então tem solução para tudo, tá certo? Mas vamos pilotar com segurança, com responsabilidade e nos abraçarmos como motociclista em cada encontro, em cada abastecimento, em cada local que a gente vier a se encontrar. Galera, boa estrada a todos e até breve. Até mais. Tchau.